e eu sou fisioterapeuta. E eu vim aqui fazer uma pergunta. Como é que você está assistindo esse vídeo nesse exato momento? Vamos ver como eu posso adivinhar? Você está assistindo de 3 maneiras. Ou por notebook, ou através de um tablet, ou de um celular. Não é isso? E ainda posso dizer mais. Eu sei como é que você está assistindo esse vídeo. Ou sentado no sofá, ou deitado na sua cama, ou sentado à mesa. Correto? Nesse ano de 2020, essas tecnologias, esses recursos, celular, tablet e notebook, se tornaram bastante presentes e fizeram parte do nosso dia a dia, desde março até o exato momento. Correto? Então, como vocês já sabem, esse ano de 2020 tivemos que conviver com um período bem complicado, que foi a pandemia, foi e é a pandemia do Covid-19. Então tudo mudou, tudo se transformou. E muitas coisas tiveram que buscar um caminho mais fácil de chegar até a gente, né? E entre elas estão as nossas aulas. As aulas de vocês modificaram, deixaram de ser presenciais e começaram a ser de forma remota, ou seja, você em casa assistindo a aula dos seus professores pelo computador, ou as tarefinhas eram entregues em suas casas, os professores vinham e deixavam as tarefas para vocês fazerem em casa, suas atividades e tudo mais. Não foi isso? Então, e aí que além de todo mundo ter que começar a modificar as suas atividades, o seu dia a dia, o nosso corpo também sofreu com isso e teve que aprender a se adaptar com as mudanças que estavam acontecendo. Que eram o quê? Assistir às aulas pelo computador, certo? Olha como tá a coluna desse rapazinho que assistiu aula de manhã, ou assistiu aula à tarde, ou assistiu aula de manhã e à tarde. Tá vendo? Mas por que eu tô falando isso? Porque nós temos uma coisa no nosso corpo muito forte e muito importante, que é quem nos permite ficar em pé, é quem nos permite sentar e é quem nos permite caminhar. Quem será? Vamos. E aí, essa estrutura importante, forte que temos no nosso corpo, que nos permite caminhar, correr, sentar, nadar, dormir, tem por nome de coluna vertebral, que começa aqui na nuca e vai até um pouco abaixo do bumbum. E ela é responsável por proteger uns fios que vai passando por dentro dela, certo? Esses fios se chamam de medula espinhal ou nervos, e eles são responsáveis por mandar informações para o nosso corpo. Esses fios conectam o nosso cérebro, nossa cabeça, com o nosso corpo, e ele vai nos dar informações para andar, para correr, para se movimentar, para se proteger, para evitar cair. Então, tudo que o nosso corpo faz é através desses fios. E aí, ela ainda nos permite proteger os nossos órgãos, como pulmão, coração e outros órgãos que possuímos. E é ela a principal responsável por nos permitir ficar em pé. Se não fosse a nossa coluna, nós não teríamos como nos manter em pé. E aí, vista de forma lateral, notamos que ela não é reta completamente. Lembra da outra imagem? A outra imagem de corte você via como se ela fosse reta. Só que na verdade, na forma lateral, vista de lateral, notamos que ela não é reta. Ela tem algumas curvas que chamamos de curvas fisiológicas. E essas curvas nos permitem movimentar o corpo para frente, o corpo para trás, o corpo para o lado, rodar, certo? São essas curvas que nos permitem movimentar em todas as direções. E aí essa coluna, ela precisa que nós respeitamos o formato dela. Por exemplo, nós temos aqui uma garotinha estudando
né? Usando uma mesazinha, olha como ela está inclinada em relação à mesa. Tá vendo aqui como tá a coluna dela? Esse sinaizinho aqui vermelho significa que a coluna está sobrecarregada. Essa parte aqui da coluna, ela está bastante inclinada para frente. E isso possivelmente vai causar dor nela. E vai trazer várias consequências. Por quê? Porque essa postura aqui não é a correta. E quando fazemos algo que não é correto, lá na frente vamos ter consequências com esses nossos hábitos um pouco errados. Esses hábitos, essas posturas erradas, elas são bastante comuns. Não é que seja errada, é a forma que nosso corpo se adaptou e se acostumou a fazer, certo? Mas ela se torna errada pelo fato de que nós não estamos respeitando o formato da coluna, como eu já mostrei, certo? Outros exemplos aqui. Olha como esse rapazinho está aqui, né? A tensão está bem próxima ao pescoço, que é a coluna cervical, e um pouco próximo ao bumbum, que é a coluna lombar. Olha lá embaixo, ele se abaixando para pegar alguma coisa, pegar o irmão ou algum objeto no chão. Olha onde é que está o ponto vermelho, bem próximo da lombar, certo? Esses sinais, esses marcadores em vermelho mostram que a coluna não está respeitando o formato normal dela. O formato. Temos essa outra, que é com o uso do celular, muito comum. Eu mesmo, de vez em quando, me pego fazendo isso. Olha como está assistindo, mexendo no celular. Olha a coluna. Olá, meu nome é Isabela, sou fisioterapeuta. Então, será que existe alguma postura ideal? Aquela postura que não vai me causar dor? Então, ela não existe, tá? Existem posturas que vão diminuir a sobrecarga das suas articulações e sendo essas posturas, elas são posturas mais confortáveis para o seu corpo. Afinal, o corpo ele precisa de movimento. Bom, vamos lá, algumas dicas, né, para posturas que são mais confortáveis e que sobrecarregam menos as nossas articulações. Bom, em relação ao pé, ele deve estar bem apoiado no chão e se caso ele não tiver, é importante que você coloque algum objeto ou uma caixa ou algo que apoie seus pés, tá ok? Bom, em relação à coluna, ela deve estar bem apoiada na cadeira e ereta, tá ok? Os joelhos eles devem estar flexionados, dobrados, né? Os braços devem estar na altura da mesa, ok? E contando que estejam bem apoiados, sem elevar o ombro, sem tensionar essa região. O computador, caso você utilize, ele deve estar na altura dos seus olhos. Caso não tenha como, você deve colocar algum suporte abaixo do computador ou tablet, tá ok? Para que você não force sua cervical para frente, tá ok? E caso você tenha costume de não estudar em computador, e sim com um livro, não é você que vai em direção ao livro, como tá aqui, tá? E sim o livro que vai em sua direção. Se for preciso passar muito tempo estudando, faça pausas a cada 1 ou 2 horas, durante 10 minutos. Respeite seu corpo. Nessas pausas, alongue-se, beba bastante água e durante sua rotina, pratique atividade física. Afinal, esse é o melhor remédio para sua coluna.